perceber um movimento aí em que se protege a identidade da criança revelando a condição vexatória. Então, dessa forma, apresenta-se a vítima da pornografia infantil por meio na internet, por meio de uma desindividualização. Então, a vítima, nesse caso, ela se situa na posição de denunciadora da verdade do seu algoz. Então, essa posição de denunciadora da verdade do seu algoz. E esse procedimento ele compõe o agenciamento do que eu chamo de uma série de ações protetivas reiteradas. Seria uma vítima de um abuso, a um menor em exposição, a um adulto futuro. E nesse sentido, outras dimensões de cálculos protetivos podem ser pensadas. Uma dimensão de uma proteção prospectiva, no sentido que meus interlocutores eles entendem que a pornografia infantil em circulação pela internet, ela tem o poder de provocar uma desinibição, desinibir travas morais, nesse sentido provocando uma normalização daquele tipo de interação, que faria com que se formassem novos abusadores e, portanto, novos abusos. Então, incidir nessa circulação seria proteger essas possíveis vítimas de possíveis futuros abusadores. Outra dimensão é o que eu chamo de uma ação protetiva de eficácia integradora. Seria a prisão do cara que está compartilhando a pornografia infantil na internet, segundo meus interlocutores, teria uma eficácia local, nos arranjos sociais locais, nas sensibilidades locais, e, portanto, protegeria vítimas de uma exposição ou de um abuso. Bom, por fim, para finalizar, eu nem sei se eu corrijo mais, como é que tá? Vai dar 20 minutos. Vai dar 20 minutos ainda? Então, para finalizar, com muita calma nessa hora, a produção de um salvamento de vítimas e de possíveis, atuais, futuras vítimas da pornografia infantil na internet, ela se acredita à localização de alvos, ao reconhecimento, conhecimento e controle de territórios, a antecipações de ações pedófilas, às seleções, segregações de imagens e a desindividualização de menores. Então, dessa forma, concluindo já, porque eu acho que eu corri, para concluir, a proteção, enquanto um mecanismo, enquanto um cálculo protetivo, né, enquanto um cálculo de gestão, ela é um mecanismo de vigilância, de controle, de proibição, que produz o resgate simbólico da vítima da pornografia infantil na internet, que se encontra numa confusão disruptiva de fronteiras. E dessa forma, eu finalizo a apresentação, agradeço todo mundo. Obrigada pela pontualidade. E eu passo então a palavra à Laura para dar início à audição também. Então, começo agradecendo o convite para participar da Mariana, agradecer a Carla, agradecer a Mari também pelo convite. Para mim foi um prazer a leitura da dissertação da Mariana, assim, porque a gente já vinha conversando, né, mas pela primeira vez não pude conversar pessoalmente a respeito, né, dos trabalhos, eu conhecer melhor o trabalho dela. E foi muito interessante para mim ter uma outra perspectiva de um campo que é muito semelhante, né, ao que eu fiz, tanto em termos de tema, quanto eu passei pelo GECOP também, apesar de ter sido foco da minha etnografia. E acho que o trabalho foi, assim como a sua apresentação agora, um trabalho muito bem feito, um trabalho sério, um trabalho rigoroso, você maneja bem, né, as referências bibliográficas, você estruturou bem a sua dissertação, em termos de divisão de capítulos, seus dados etnográficos são uma coisa de maneira interessante, tem insights analíticos também muito interessantes. Então, as questões, os comentários que eu vou fazer aqui para você não são no sentido de te cobrar do que poderia, do que deveria, tá, na dissertação. Acho que você fez uma boa dissertação, né, mas é uma tentativa minha de falar o que, a meu ver, são os pontos mais interessantes, né, do seu trabalho, assim, que eu queria destacar isso. Enfim, fazer algumas questões no sentido de provocar uma discussão, para a gente conversar aqui, para a gente pensar junto, né, e para depois você continuar pensando para outras coisas, e algumas sugestões que eu espero que possam ser úteis, né, para os possíveis desdobramentos do seu trabalho, seja no futuro projeto de doutorado ou nos artigos, né, que acho que merecem que você elabore a respeito dessa pesquisa.
Então, eu vou começar enfatizando quais são as dificuldades que eu vejo nesse campo, que eu acho que realmente você fez uma boa pesquisa num campo, num tema difícil. Então, eu queria começar destacando quais são as dificuldades e quais são os métodos do seu trabalho em lidar bem com essas dificuldades. Em primeiro lugar, eu acho que a pornografia infantil ela é um tema difícil, porque é um tema que geralmente é tratado de uma maneira muito emotiva, muito moral. Então não é fácil você tratar desse tema de uma maneira analítica. E eu acho que você fez isso muito bem. Acho que você consegue meter o tempo inteiro no distanciamento analítico, sem cair em uma coisa que seria uma vulgata antropológica de um relativismo simplista, e nem tem uma falta de sensibilidade em relação ao tema. Então acho que é bem sucedido nesse aspecto. Outro ponto que você fala, logo na introdução da sua tese, é a dificuldade do campo na Polícia Federal. É um campo realmente especialmente difícil de entrar, e eu acho que você conseguiu lidar bem com essa dificuldade também, não só por ter conseguido, por boa parte, superar as resistências que você encontrou no início do campo, mas também porque você conseguiu, de uma maneira muito habilidosa, muito criativa, você pensar analiticamente sobre as dificuldades que ela encontrou, que é uma coisa que eu acho que é muito importante se fazer em qualquer campo, é uma coisa que eu costumo chamar de uma etnografia do não acesso, de você pensar a produtividade das resistências, pensar o que elas me dizem a respeito daquele campo. Eu acho que você conseguiu refletir analiticamente sobre elas muito bem. E também conseguiu, ao mesmo tempo, desde o início, deixar muito claro para o leitor, a partir dos dados que você conseguiu ter acesso, o que você delimitar, o que você conseguiu ter acesso e o que eles diziam sobre aquele campo. E acho muito maduro você ter conseguido formular que a sua etnografia era uma etnografia das representações idealizadas sobre o trabalho que o Jacob realiza. Eu acho que é uma formação bem interessante. Você colocou isso desde o início, qual era o campo que você estava descrevendo. Agora, às vezes, ao longo da leitura, da dissertação, essa clareza que você tem bastante no início, que é uma etnografia das representações idealizadas, às vezes isso perde, naturalmente, eu acho um pouco essa clareza. Você consegue sustentar sempre do mesmo peso essa clareza aqui, que são representações idealizadas. Por exemplo, especificamente quando você descreve os critérios utilizados para definir o que é ou o que não é pornografia infantil, por exemplo, eu fiquei na dúvida se você tinha visto as imagens, se você tinha visto eles analisarem as imagens, se você estava descrevendo um processo que você viu, ou você estava descrevendo um processo que eles fizeram por meio de simulações, ou como eles te falaram sobre isso, ou se eles falaram sobre isso, você está dizendo que eles te disseram, porque você faz uma sistematização e queria saber a partir de que idade que você constrói isso. E uma outra terceira dificuldade que eu acho que encontra nesse campo é a dificuldade de interrupção, porque tem muito poucos trabalhos a respeito, tanto da pornografia infantil quanto pesquisas feitas na Polícia Federal. Então, na pornografia infantil no Brasil, nas ciências sociais, acho que tem só a dissertação de mestrado da Tatiana Landini, a minha tese de doutorado e agora a sua dissertação. Então, realmente é escasso. E a Polícia Federal, pelo menos na época que eu estava fazendo pesquisa, eu lembro que eu fiz um levantamento e não tinha, nas ciências sociais, pesquisas tinha na Polícia Militar várias, mas não tem nada a ver, a Polícia Judiciária tem mais da Polícia Civil, enfim, que é útil e tal, você usa, o cântico, mas não, sobre a Polícia Federal propriamente dita, eu lembro que eu conheci uma argentina, que ao mesmo tempo que eu estava fazendo a pesquisa, ela tinha começado depois de me fazer um campo, mas também não tinha publicado nada ainda, até usei um paper que estava apresentando no Congresso, mas enfim, não tinha nem praticamente nada, Então, enfim, é mais uma dificuldade. E na interrupção com a minha pesquisa, eu achei que você, para mim isso foi rico, eu não tive durante a minha pesquisa a capacidade de ter uma interrupção com outro trabalho que eu tinha feito no campo muito semelhante, então a posteriori eu ter essa oportunidade para mim foi muito interessante, e acho que você delimita muito bem as distinções dos nossos recortes, que como você formula muito bem, que nós formulamos perguntas diferentes, enfocando lados diametralmente opostos de uma mesma equação. Eu querendo olhando para esse campo para entender a emergência da figura do pedófilo, do criminoso, do monstro, e você da figura da criança vítima. E eu acho que isso decorre, eu acrescentaria, de outras diferenças das nossas pesquisas,
que é o fato de você ter se debruçado sobre representações idealizadas, né, e eu mais sobre os inquéritos e as práticas investigativas, e você ter focado, né, a sua etnografia no GECOP, né, no órgão central da Polícia Federal, que eu chamava, né, o Centro Exemplar, né, da Polícia Federal, que é o órgão central, né, e eu principalmente numa superintendência regional, na delegacia da superintendência regional da Polícia Federal. Eu acho que é justamente nesse plano das representações idealizadas é que a figura da criança ela pode aparecer como personagem central desse trabalho, porque na hora que você vai para as práticas e para os inquéritos, você é realmente totalmente focado na figura do criminoso, né, ou do alvo. Né? E esse plano das representações idealizadas ele não é menos importante do que as práticas, né? Já que as representações idealizadas elas também têm efeitos práticos, né, e fazem parte das estratégias de governo estatais, tanto quanto as práticas administrativas cotidianas. Né? Então, acho que é interessante o seu recorte analítico, acho fundamental você ter ressaltado desde o início, né, que o seu material de campo era baseado em grande parte na forma como os funcionários do GECOP apresentavam de maneira idealizada o trabalho que realizam. Né? Mas eu achei curioso você, enfim, uma coisa que, se você for depois escrever, por exemplo, um artigo, que você pode talvez acrescentar, você define na página 11 a sua pesquisa como etnografia das representações, apresentações de si, mas você não fez uma referência ao livro do Goffman, né, do Presentation of Self in Everyday Life, assim, que seria bem autoevidente, assim, porque você usa, eu achei engraçado que você usa o apresentação, representação, que é exatamente a ideia do termo do Goffman, do presentation, né, e das dificuldades de tradução nisso, que é representação e apresentação. Eu acho que ele seria produtivo, né, para a sua análise, porque traz ao mesmo tempo a ideia de uma teatralização, né, uma manipulação teatralizada da apresentação de si para o outro, né, que você acha que se casa com a ideia de uma quase simulação, que você disse, né, que eles fazem para você, e também a ideia de um efeito performativo dessa representação, na medida em que o servo, o eu, ele se constitui a si próprio nesse processo de mostrar-se, né, de apresentar-se para o outro. Então, acho que funciona bem, né, no seu campo, esse recorte analítico. E aí, enfim, viajando um pouco mais nessa sugestões, né, que poderiam acrescentar para desdobramentos do seu trabalho, eu pensei que para você poderia inclusive articular essa ideia do Goffman, né, que foca mais nesse plano microsociológico das apresentações de si, dos seus interlocutores, para pensar também os processos de Estado que você analisa, articular essa noção do Goffman com as formulações do Timothy Mitchell, sobre os efeitos práticos da ideia de Estado, né? Que você analisa justamente como as performances dos policiais federais contribuem para a construção de uma imagem idealizada, né, da instituição, mas visando um efeito prático, né, que você diz, né, na página 5, né, que eles querem produzir uma imagem positiva, né, de eficiência persecutória, né, que para os policiais é uma ferramenta de coercitividade, né, a ideia do efeito preventivo geral, né, que eles tanto servem para mim, representando para você o tempo inteiro, né, da atuação policial. Eles tanto ressaltam isso, né, não à toa eles colocaram isso até temendo que o seu trabalho poderia ameaçar essa imagem, né, idealizada da eficiência persecutória, né, que, enfim, claro que não é tão eficiente como é importante que pareça ser, né, e para eles isso tem efeitos e efeitos práticos, né. Então, para eles, tão mais importante, né, do ponto de vista prático, né, do que exercer uma prática persecutória eficiente, é a exibição convincente de que eles têm uma eficiência persecutória. Né? E parte dessa eficiência ela é garantida pela própria ideia da caixa preta, né, do segredo, que delimita quem é de dentro e quem é de fora, né, que diz para o outro que a Polícia Federal detém técnicas sigilosas de investigação, né, então isso tem um efeito, né, que contribui para a construção dessa idealização dessa imagem de uma eficiência persecutória, né, e enfim, aos poucos, quando você vai entrando em campo, você vê que boa parte dessas técnicas sigilosas de investigação que eles falam, né, não é tudo uma coisa que eles têm que esconder, assim, mas é mais a ideia do que eles têm que mostrar. Essa foi um pouco a minha interpretação, né, do segredo, de que é uma coisa que não é só aquilo que se esconde, senão aquilo que se exibe ostensivamente o tempo inteiro, né, visando, né, mostrar isso, porque eles detêm isso, né, isso é importante, né. Eu acho que está presente